Aí, galera, salve Maria, salve Roma. Estamos no ar aqui nos estúdios da Holy Angels TV. Não, hoje não, né? Hoje vocês estão vendo que a gente tá num outro lugar aí, né? E nós estamos no nosso plantão Holy Angels. Agora é o plantão Holy Angels, excepcionalmente hoje, sexta-feira, para comentar os assuntos da atualidade. Sim, estamos nessa pandemia aí, né, do coronavírus, Covid-19, mas temos também muitas graças para comentar com vocês neste momento. Se você está assistindo no momento da gravação, não, né, porque a gente está gravando aqui agora, mas se você estiver vendo à noite, boa noite para você, ou durante o dia, bom dia, boa tarde, boa madrugada e por aí vai. Nós estamos com os nossos correspondentes caseiros. Os correspondentes caseiros, André, o eremita urbano, e Guilherme, o nosso super seminarista. Boa noite, André. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Salve Maria! Salve Roma! E agora eu acho que a hidroxiquina ali, né? A hidroxocloroquina, acho que deu um ataque de riso ali no André. Que é isso, André? Boa noite! E aí, galera? Salve São Bento, aliás, salve Maria, salve Roma. Show de bola! Só lembrando, hein? Só lembrando, a gente cumprimenta com salve Maria, salve Roma. Mas esse é o plantão Holy Angels, amém? Amém. Não, o meu cumprimento hoje ou é pelo cotovelo ou é assim, amigo, ó. Tipo salve isso. Maria, salve Roma aí pra vocês aí do estúdio, né? Hoje tá no estúdio. É o Guilherme que tá aí? Ah, é o Guilherme, cara! Tá na sua casa, lá no seu quartinho, né, na bate-caverna dele lá, né? Eu tô vendo aquelas tomadas ali que... É isso aí, galera! Salve Maria, salve Roma! É isso aí. Eu também quero dar o meu boa noite para vocês todos. Eu estou aqui também nos estúdios, sempre fazendo parte da programação, em intercessão, rezando e também de guarda, em vigília pela graça de Deus. André, eu que sou mais velho que você, mas que temos quase a mesma idade, você está se protegendo do coronavírus ou você está dando chance para o azar? Não, eu tô me cuidando, né, cara? Apesar de eu ter 1999 anos, né, de idade, realmente estou me cuidando. Hoje dei uma saída aí pela cidade, vi que algumas pessoas estavam se vacinando. Eu até fui lá perguntar se eu poderia me vacinar e falar, tem que estar afiliado, não sei o quê e tal. Eu falei, tá, beleza, então não é para mim essa vacina. Mas tinha algumas pessoas na cidade, que perto de casa, que estavam se vacinando contra a vacina, né? Claro. Eu acho que eu estou no grupo de risco, né? Claro. Mas tive a graça de ser vacinado, mas eu estou me cuidando muito bem aí, Templário. 1999 anos, então você é mais velho que eu, mas que coisa, eu não sabia disso. Então você está quase nas torres, você está quase longe já, hein? Ei, muito velho, muita idade. Claro, eu sou um verdadeiro Highlander. Olha só, né? A gente fica acompanhando, né, Guilherme? A gente fica acompanhando os papos dos veteranos aí, né? Pô, Highlander, cara, isso é coisa antiga. Só falta falar do Conan, né? Conan o Bárbaro. O André falou que pegou a época do lançamento do filme, o Conan o Bárbaro, né, o André? Meu Deus do céu. Eu assisti os dois filmes, cara. Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor. Rambo 1, 2, 3, 4, 5. Stallone, Rock 4. 1, 2, 3, 4, 5. Poxa, eu não, né? Eu já sou outra geração, eu já peguei outra época. Os filmes que eu peguei lançamento já era Top Gun 2, a missão, que era o filme mais sangrento. O cara ia matando todo mundo com o arco e a flecha. Chegou uma hora ele no Iraque, lá na casa do Saddam Hussein, lá no batalhão do Saddam Hussein, lá defendendo o exército dele e buscando, né, recuperar ali os prisioneiros de guerra.
Acabou as flechas, o cara pegou uma galinha assim do chão, cara, não tinha flecha, pegou uma galinha, botou a galinha assim, sabe, no arco e flecha e soltou a galinha foi pá, bem na barriga do iraquiano lá, que era do Saddam Hussein, cara. Pô, olha, coisa top. Eu peguei só esses filmes tops, dali pra frente. Lembra desse, não? Eu lembro desses filmes aí. Agora, eu tenho certeza que o Guilherme deve ter pegado ali os filmes bem atuais da época dele, né? As Branquelas. Eu ia dizer, esses daí. O Guilherme já foi educado nessa época, já. Daí. 20 aninhos aí, novinho da vez, esse jovem aí. Deve ter pego as Branquelas, Friends, aquela série Friends ali, né? Tal, né? Deve ter chorado um monte ali. Eu, de fato, assisto Friends, eu acho muito bom. É bom que ele dá aquela desculpa, né? Não, eu só assisto pra aprender inglês, eu só assisto pra treinar o meu inglês, né? Não é porque eu sou fã do Chandler. Eu assisto Friends pra me fazer amizades. Combinou, né? Combinou tanto quanto aquela vez que mandaram o Fernandinho Beiramar ficar preso na Polícia Federal em Floripa. Pô, aquela vez combinou, né, cara? Fernandinho Beiramar, bem na beira-mar. Pô, aí sim, aí combinou de vez, né? Foi uma jogada de marketing ali para divulgar a capital, né, cara? Isso acontece bastante, né? Isso acontece bastante. Aí, eu não sei como é que tá a situação aí. Vocês estão vendo que aqui onde eu tô, tá tudo bem parado, né? Tá tudo bem parado. Vocês podem olhar nas ruas aí que tá tudo bem parado. O pessoal tá bem parado, ninguém tá se mexendo. E por aí, muito movimento? Quase nenhum. Parece aqueles dias de Natal, assim, sabe? Que tu olha na rua, não tem ninguém, assim, tem... Dia de Natal, bem lembrado. Dia de Natal aqui em Joinville é assim, né? Tu olha na rua... Dia de Natal, né? Dia 25, né? Dia 24, sim, dia 25, né? Sim, dia 25. Porque dia 24... dia 22, 23, 24, a multidão parece aqueles formigueiros, né? Sim, ao contrário, E é bom que dia 25 bate aquele calorzinho básico, né? Meu Deus do céu, geralmente Natal bate aquele calor que é pra desafiar a fé da galera, né? Tem gente que fica pensando, meu Deus, será que já chegou o Apocalipse? O Apocalipse? É o Apocalipse. É aviões caindo, é pane no sistema. Porque do nada, do nada o piloto sumiu, né? Do nada, e ninguém não viu. Né? Bravo! Excelente! Mas enquanto o mundo chora, a igreja está na glória, comemorando a vitória que ela teve sobre a morte. Cara, não dá pra acreditar que a gente chegou nesse nível, cara. É o efeito do confinamento, cara. Só pode. É nessas horas que a gente tem que ter fé. É nessas horas que a gente tem que prevalecer. Ter fé em Deus, se agarrar na oração, no Santo Terço, Santo Rosário, porque olha só como fica a situação, né? O negócio vai desandando aí de um jeito que... E não pode dar chance pro Guilherme. O Guilherme abusa. Às vezes vem com cada uma, né, Guilherme? Poxa vida. Isso aí, cara. Eu só venho com coisas de qualidade. Com qualidade. Só coisa top, cara. Com o selo, não vou nem falar o nome do selo de qualidade. Guilherme é um verdadeiro nostálgico. Cara, eu não sei se é o Guilherme que é um verdadeiro nostálgico, mas, cara, hoje eu tava numa guerra aqui em casa, velho. Tava assim numa aventura, porque as coisas vão acabando, você vai ficando em casa, não tem? As coisas vão esgotando, cara, vai acabando e tu não pode sair e aí começa aquela luta. Aí no meu banheiro lá fui ver o creme dental, eu tinha dado já a última espremida e eu precisava, bicho, dar um jeito de arrumar outro creme dental, mas não podia sair e tal, esse negócio de pandemia. Pensei, vou desbravar aqui em casa, vou descer lá no andar de baixo, procurar umas caixas antigas, revirar umas coisas, quero ver se eu encontro alguma coisa. Cara, quem procura acha, hein? Buscai e achareis. Encontrei um creme dental Colinos velho ali, cara, que me quebrou o galho, cara. Olha, foi top. Colinos. Resolveu o problema. Mas o legal... Pegou 58 bactérias só.
Não, tava refrescante ainda, mas o legal é que a gente procura um monte de coisa, né? Na verdade, a gente procura uma coisa só e encontra um monte de coisa, na verdade. Cara, encontrei tanta coisa legal que fazia tempo que eu não via, cara. Encontrei aqui, ó, a fita, velho. Fita cassete aqui, ó. A fita cassete do Louvemos ao Senhor aqui, galera, ó. Paulinas Comep. Louvemos ao Senhor aqui, cara. Só clássico, bicho. Tô louco pra ouvir. Tô louco pra ouvir aqui, estão vendo? Louvemos ao Senhor, bicho. Olha só. Vou ler pra vocês verem quanto clássico tem aqui. Olha só se não é pra fortalecer a fé do cara. Tu és a razão da jornada. Primeira música, lado A. Lado A. Lado A, tá? Lado A. Depois, Tempo de Voltar. Depois, Conversão. Aí a música 4, Vem Espírito Santo. Número 5, Eu Preciso de Você. Ah, aquela, Eu Preciso de Você. Ó, só topzera. E aí depois aqui a número 6, Valsinha de Maria. Isso aqui no lado A. Depois o lado B. Cara, lado B é só clássico daí, né? Aqui é topzera, ó. Eu Te Louvarei. Santo Anjo, mas eu acho que não é aquela Santo Anjo do The Flanders. Cântico de Daniel. Ah, número 4, que alegria! Erguei as mãos. Top. Número 5, Aleluia. E número 6, Consagração a Nossa Senhora. Quem quiser, passando a pandemia, vir aqui em casa, ó, ouvir essa fita, eu vou ter que achar um rádio, né? Pra poder ouvir essa fita, mas, poxa, só clássicos. E, pô, ganhei e achei dinheiro também, né? Achei dinheiro também, cara. Vocês acreditam? Acreditam que eu encontrei dinheiro? Cara, revirando as caixas ali, achei o creme dental e achei dinheiro. É sempre bom encontrar dinheiro, né? Achei 5 mil, cara. Tava perdido há um tempão ali. 5 mil. Olhei, eu falei, cara, não acredito, meu. Olha só. 5 mil cruzeiros, ó. 5 mil aqui. 5 mil aqui. Mais 1.000 aqui. Olha só que maravilha. 5 mil cruzeiros. Ô, beleza, hein? Fora uma máquina fotográfica aqui também que vai servir pra gente fotografar muitas coisas. E vocês, como é que estão na aventura de casa aí, gente? Estão trabalhando muito no lar? Ô, André, não dorme, André. Acorda, André. Eu tô dando um trato na minha pestana. Tá só na pestana, só nas aventuras, hein? Ah, a gente está gravando bem no horário que está passando a reprise do Santo Padre o Papa lá no Vaticano, né? Opa, lá? Será que é lá? Opa, lá? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se é lá. Ah, peraí, não. Não é tão lá, não. Pois é. Né, que ele estava concedendo, né? Concedeu a indulgência plenária para o pessoal que rezou junto com ele, né? Para o mundo inteiro, para o mundo católico inteiro que rezou junto com ele hoje às 14h, né? Foi realmente algo emocionante. Isso. Quem aí acompanhou a oração? Oi? Vamos falar isso depois. Ah, tô falando isso depois? Beleza, show de bola. Não, primeiro vamos descontrair, né, cara? Primeiro vamos descontrair. Claro, olha, vou te contar. Perguntou o que estão fazendo nas casas. Já que o Guilherme ficou em silêncio aí em off. Né? Porque eu tava vendo aqui, tava contemplando, né, cara? Tava contemplando. É, ele tá contemplando o Stop Online que ele tá jogando. Ele tá jogando Stop Online. Espiritual aqui. O senhor te confirmou? O Senhor me mostra, me dá uma revelação que é mais ou menos assim, tem olhos... Ai. Mas deixa quieto. Eu não confirmo, eu acho que isso aí é teu discernimento, filho, isso aí não tá... Calma, cara, deixa eu terminar, tu tá vendo a imagem de Nossa Senhora, né? Aquela Eu tava na verdade, contemplando... André, pega leve, André com o nosso menino, André, pega leve, mas que coisa, André, por que você faz isso com o Guilherme? William, Guilherme, por que, André? Por que fazer isso, André? Ei, então, voltando à pergunta que tu fez ali... Desconversou! Fugiu da pergunta do Templário? Ah, André, tu não és mais o mesmo.
É verdade, eu particularmente, assim, eu tô quase assustado de ver que a gente tá meia hora gravando aqui, entendeu? Inclusive, um abraço aí, pessoal que tá assistindo a gente, que conseguiu assistir meia hora da gente sem falar Cara, de coisa importante, né? nada, com nada. Mas essa é a ideia, entendeu? Acho que tem que descontrair um pouco. Eu me sinto naquele programa Domingo Show lá do Geraldo, tá ligado? Na Record, que ele passa 4 horas pra falar de um assunto. Calma que a gente vai mudar o quadro. Daqui pra frente vai ser Você Decide. Você decide daqui pra frente. Não, vou resumir ali o que tu perguntou, cara. Eu estou aproveitando meus dias para ler mais. Eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Esse pequeno livro que eu já tinha. Aqui, ó. Oh, esse é bom, hein? Diário. Comecei a ler e vi que algumas coisas assim, que estão acontecendo hoje tem tudo a ver com que Faustina falava e fala nesse livro, entendeu? Em relação a muitas coisas, provações, tribulações, confiar no amor, confiar na fé, ter esperança, né? E eu estou lendo bastante, estou rezando muito, estou fazendo alguns estudos aqui pelo catecismo. E aí eu não tive que me conter, cara. Eu sou um cara assim que gosta do povo. Hoje eu fui dar uma caminhada, né? Fui lá, corri bastante no batalhão. Não tinha muitas pessoas, mas foi legal, foi show de bola, né? Então, os meus dias estão sendo assim aqui em casa, lavando, comendo, limpando, enchendo a barriga, né? Meu Deus, estou comendo pra caramba, lavando roupa, enfim. Está sendo bem edificante porque eu estou também fazendo os meus momentos espirituais. Isso é muito legal, porque às vezes você não tem tempo de fazê-los, e para mim está sendo bem importante. Amém? Amém, Guilherme? Isso é bom, Amém, né, irmão? querido. Eu tô tendo que seguir o teu exemplo. Eu preciso também dar uma saída aí, fazer uma corrida e tal, porque esse negócio de ficar só em casa aí é complicado. A gente se alonga, né? Eu tenho lá minha bola, né? Aquela minha bola de fazer lá os alongamentos, mas olha, A pegar um bola solzinho. do Pilatos. É, do Pilates. Mas pegar um solzinho faz bem às vezes, né? Às vezes não, sempre, né? Sério. E o Guilherme? O que o Guilherme tem feito no dia a dia em casa aí? Cara, de manhã eu tenho aula, né? Tenho aula online aí, filosofia. Mas graças a Deus, assim, eu tô conseguindo também ler bastante. Conseguindo rezar bastante também. Tô conseguindo rezar todos os horários principais da liturgia das horas, mais o terço da misericórdia, Lexio Divina, então tá bem bacana, assim, né? Então essa quarentena, assim, sabe, lógico que pandemia não é o ideal, né, cara? É um negócio assim que não é o ideal, mas que ela deu um up na vida de oração, deu. Oxi, vou te contar. Eu acho que não só minha, sabe? Eu acho que de muita gente, assim, porque o tanto depois da pandemia, tanto de padre fazendo live, rezando terço e não sei o quê, Padre se aumentou convertendo, tanto, cara, né? que eu acho que A quantidade de padres se convertendo. É verdade. Esqueceram. Eu não vou falar isso como se fosse uma coisa assim para criar polêmica, entendeu? Mas realmente estão exercendo o ofício deles, entendeu? Coisas Sim. que de repente estão preocupados mais com academia, com outras coisas assim, que não seja importante, entendeu? Mas eu acho que o sacerdote, o ofício dele é servir a igreja em todo lugar, em todo tempo, em qualquer momento. Então eu vejo assim que isso também está servindo muito assim para alguns sacerdotes, que a gente não pode falar mal de sacerdote, né? Um grande santo já disse que a gente não pode falar mal de sacerdotes, né? Mas enfim, eu acho que está sendo bem aproveitado por eles e eu fico muito feliz por eles estarem vivendo esse momento de rezar o texto, de fazer com que usamos os meios de comunicação para realmente levar o evangelho, isso é importante. Com certeza. E lógico, a gente fala brincando aqui, né? Mas isso deixa a gente feliz, né? Ver essa atitude. Mas aproveitando aqui o nosso programa, o nosso plantão Holy Angels, a gente pode fazer uma sugestão, né? Que bonito, a gente viu os padres lá nos Estados Unidos fazendo aquelas, atendendo confissões drive-thru, né? Ficava ali no pátio da comunidade, da paróquia, aí montava aquele gazebo, botava máscara, tudo, porque geralmente as comunidades têm estacionamento da igreja, é um bom espaço ali, né? Tem um bom espaçamento para deixar de um carro para o outro,
dava para alguém aí fazer também, né? Em Joinville, aí alguns párocos, alguns vigários aí, fazerem um atendimento de confissão drive-thru, porque o povo já está sem a Eucaristia, sem comungar, né? Ah, mas foi só uma semana até agora. Poxa, mas já é muito, né? E agora esse final de semana também vai ser a mesma coisa, então seria bacana. Lógico que teve a indulgência plenária que o Papa deu para quem acompanhou e fez as orações hoje, e a gente vai comentar sobre isso e tal. Só que, poxa, é um momento legal de mostrar que a igreja tem fé e que a igreja está viva. Eu sei que os padres estão celebrando nas casas paroquiais, nas capelas, celebrações fechadas, mas que legal ver isso, e até mesmo, por que não, como a gente viu na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, alguns padres também pegar um carro, uma caminhonete, alguma coisa e sair com o Santíssimo pela cidade. Não sei, né? Posso estar falando besteira aqui, mas eu gostei muito de ver essas iniciativas no Facebook, no Instagram, e, poxa, aquilo que é bom a gente pode copiar, sem problema nenhum, entendeu? Porque a igreja, ela é católica, ela é universal, é a mesma no mundo inteiro, então essas sugestões são bacanas, né? Eu acho que seria ótimo, né? Ficaria muito feliz se o Santíssimo passasse na rua da minha casa aqui, né? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que, sabe, para a igreja, que, como diz Santo Agostinho, entendi? Deus pode tirar um bem de todo mal, né? Sim. Então, eu acho que, assim, por pior que essa situação toda seja, principalmente lá na Itália, né? Onde tem mais mortos, e onde a situação está um pouco pior do que aqui, ainda assim, sabe, Deus consegue tirar alguma coisa de bom disso. Isso é bacana, sabe? Uhum. Eu acho que isso a gente consegue aprender alguma coisa. Como o André falou, sabe, a gente está tendo tempo de ler mais, sabe? Não querendo aqui fazer uma apologia à pandemia, por favor, né? Uhum. Mas, cara, quanta gente que não passava mais, tipo, 2, 3 dias com a própria família, sabe? Uhum. Sim. Não dava atenção aos que moram junto. Uhum. Isso é Tem que ver, sim. uma realidade É em muitas verdade. famílias. Uhum. É interessante isso aí, porque eu vou pegar o teu gancho aí da frase de Santo Agostinho, né? Ele diz que de um mal Deus pode tirar um grande bem. Mas assim, olhando também assim, pelo lado espiritual, né, justamente ali na Itália, né? Onde praticamente há muito tempos atrás o catolicismo, né, a fé era muito bem vivida, né, cara? E é justamente ali onde se concentrou O centro toda da essa, né, toda essa, entre aspas, ou sem aspas, essa destruição em massa, né, de homens e mulheres, né, idosos. Mas eu fico olhando assim pelo lado espiritual também, né, como, né, o inimigo, assim, ele tem seus alvos para atingir, entende? Geralmente o inimigo é assim, ele não atinge o mais forte, ele atinge o mais fraco. E o ângelo pode até de repente fortalecer isso que eu estou falando, porque a Europa, né, vou falar necessariamente da Itália, vive uma fé assim que praticamente não existe mais. É uma fé fria, as pessoas não vão na igreja, as igrejas vazias, e justamente ali o mal foi se instalar. E olhando pelo lado espiritual, vê assim, como o inimigo ele tem as suas armadilhas, ele tem suas estratégias, entendeu? De repente, para atingir a Deus, para atingir a humanidade, até mesmo para atingir a igreja, né? Justamente ali, né? Na Itália, onde tem o Vaticano, onde o Papa está, onde a fé está sendo mal vivida, onde as pessoas não querem mais procurar Deus. Então, como o Guilherme falou, daí entra essa frase de Santo Agostinho, de um mal Deus tem um grande bem. É preciso, às vezes, sim, né, por permissão de Deus, porque o diabo jamais faz algo sem a permissão de Deus. Mas ele tem os seus alvos, entendeu? Ele tem as suas metas de destruição. Até voltando lá no Evangelho, que a missão dele
o diabo ele veio para quê? Ele veio para roubar, matar e destruir, não é verdade? Então, assim, ele atinge alguns pontos assim que é para minar realmente a fé, para minar mesmo a vida cristã. E eu oro muito nesse sentido, entendeu? Eu não fico olhando só o lado, digamos assim, da pandemia em si, né? A gente tem também ver o lado espiritual de tudo isso aí, né? Eu sempre estou rezando pelo Senhor, eu peço muito para São Miguel Arcanjo, para ele aniquilar aquilo que São Paulo fala, né? São coisas, não é contra o homem de carne que temos que lutar, mas sim contra as forças espirituais espalhadas nos ares, porque o vírus, ele se espalha pelos ares, entendeu? Não deixa de ser também, né, algo assim espiritual, do meu ponto de vista. Queria que vocês comentassem sobre isso aí um pouco. Eu particularmente acredito que sim, o lado espiritual tem muito a ver, sabe? O lado espiritual, ele está sempre intimamente ligado ao mundo físico, né? Intimamente ligado. Intimamente ligado. Depois a gente vai falar sobre a bênção do Papa de hoje, mas só para dizer aqui que a bênção que o Papa fez hoje é uma prova disso, né? Sim. Porque até onde eu fiquei sabendo, muitas pessoas choraram na frente da televisão. Eu confirmo, eu fui um deles. Eu também. E tu vê assim, entende? É o mundo espiritual que nos atinge também no nosso físico, no nosso corpo. Então, eu acredito sim que esse momento de pandemia, ele veio para que a gente se fortalecesse espiritualmente também. E eu acho que ele veio assim, cara, ajudar os católicos a serem um pouco mais católicos, sabe? É interessante assim como a missa ganhou valor com isso, sabe? As pessoas ficarem afastadas da missa, na verdade, faz com que elas queiram, sabe? Quando acabar essa pandemia, ir para a missa e participar, sabe? Participar das adorações, que eu sei que muitas paróquias em Joinville fazem, né? A adoração às quintas, ou mesmo pessoas de outras cidades, sabe? A gente vê assim que essa pandemia, ela espiritualmente pode nos fortalecer, sabe? A gente tem que olhar com esses olhos também. E também exercer aquilo que é nosso papel como bons católicos, né? De rezarmos pelos nossos irmãos, né? De rezarmos não só pelos que estão doentes, mas por aqueles que cuidam dos doentes, por aqueles que estão no campo de batalha, né? Bem mais do que nós, com certeza. Sim, sim. Eu creio assim que aquela bênção do Papa ali foi lendo ali o livro de Faustina ali, eu vejo assim o quanto a misericórdia de Deus ela também vem ao nosso encontro nesses momentos, até para aniquilar as forças do mal, né, cara? Porque, na verdade, é uma luta entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, entre o amor, né, e o ódio, entre a vida e a morte. No mundo, hoje em dia, que prega muito abortismo, né, que prega a separação das famílias, como tu bem falou ali, né, Guilherme, até quero confirmar, né, quando você diz assim, pô, as pessoas não ficavam mais de 3 dias com suas famílias, entendeu? E hoje está em casa, né? É sofrível, lógico que é, mas como é bom você estar na família, que é dali que nasce tudo, né? É dali que nasce a vocação, é dali que nasce um sacerdote, é dali que nasce uma futura esposa, um futuro esposo, é dali que nasce, né, os princípios cristãos, entendeu? Então, olhando para esse aspecto também, eu vejo assim, e aquela bênção ali também foi para mostrar para o mundo que Jesus está vivo. E Ele é poderoso. Ô André, e olha só como foi muito bem lembrado por ti, né, irmão? Isso tudo traz uma reflexão. Mostra também a sabedoria imensa da igreja há séculos sobre várias questões. Eu tenho um outro ponto para comentar, mas olha só como é importante a gente rever, né, as pessoas, até aquelas que se dizem católicas, reverem as posições que elas abraçaram em relação à ideia de família.
Muita gente fala que não se deve ter mais filho, não se deve ter mais muito filho, filho no máximo um. Porque esse mundo, olha só como é que está esse mundo, mais gente vai prejudicar, blá 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 blá. E não é verdade. A gente percebe que os países em que deixaram as suas populações envelhecerem, os quais os jovens não quiseram mais ter filhos, em que a taxa de natalidade diminuiu e diminuiu muito, como é o caso dos países da Europa, a Itália principalmente, isso deixou cada nação extremamente vulnerável e com uma dificuldade de se reinventar, de reagir a um problema como esse, como é o caso da pandemia. Então é importante, né, que as populações elas se renovem. As famílias, elas devem ser numerosas, como a igreja sempre ensinou. Isso é um princípio básico de fé e de política, né? Isso é uma questão de saúde pública até, que a população ela precisa se renovar, né? As pessoas precisam se perpetuar. Não as pessoas, mas a raça humana precisa se perpetuar. Então essa questão da reprodução, da fecundidade dos casais, isso ficou muito, muito de lado de uns tempos para cá na igreja. E essa situação atual mostra que não, nós precisamos sim, né? É vontade de Deus sim que as famílias sejam numerosas, né? Que as famílias, que os jovens, que as crianças, eles vão trazer muitos benefícios para a sociedade, não malefícios, como muita gente fala, né? Então, assim, um jovem, ele consegue render economicamente e até em questões de saúde muito para uma nação, muito. Então é muito importante entender que a sabedoria da igreja ela transcende a questão apenas espiritual, não é só uma questão momentânea ou porque a igreja se preocupa com o número de católicos, não é isso. É uma verdade que Deus já colocou, já instituiu desde a criação e está registrado desde o Antigo Testamento. Isso é uma coisa que a gente pode perceber. Agora, muita gente fala, né, porque o Brasil e tal vai passar pelo mesmo problema. O mesmo problema, eu até posso me aprofundar mais na realidade da Itália um pouco mais para frente, mas o Brasil é diferente. Nós ainda temos um certo bônus demográfico. E tudo isso, gente, está perfeitamente ligado à questão da abertura para a vida, né? Quando você casa e você pensa, não vou ter filho para não perder minha liberdade, para não perder as minhas regalias, a possibilidade de adquirir várias coisas, as minhas viagens e tal. Quando você começa a ter esses pensamentos que são um retrato do egoísmo, né? Do ser humano, do fechamento do coração para a vontade de Deus, olha só, você pode estar ficando numa situação bem vulnerável. E não só para você, mas para o mundo inteiro. Então, eu gostaria que vocês comentassem para ver, né, se realmente essa situação atual comprova essa sabedoria da igreja, que é um chamado de Deus para crescer e multiplicar, e se multiplicar, né? Eu elevaria, Ângelo, isso até um outro patamar, porque essa pandemia e as crianças ficando em casa com os pais, além disso que você falou, que eu concordo, eu acho que a sabedoria da igreja aqui, ela se mostra muito presente, mas também, por exemplo, a questão do homeschooling, nesse tempo, se mostrou uma opção viável. Verdade, total, né? E, Cadê a socialização agora? A socialização ficou complicada, exato, né? Se mostrou, por exemplo, sabe, as escolas estaduais, elas não estão oferecendo aula online. E muitas mães, muitos pais, muitas mães que estão em casa estão ensinando seus filhos nesse tempo. Ou seja, o homeschooling se mostrou uma prática possível, entendeu? Ele está mostrando para pessoas que nem sabem o que é direito, que é um negócio que funciona assim. Eles estão desculpa, até vou comentar porque é da minha área, né? Mas está tendo um esforço para que se faça, né, um ensino EAD, para que se mande, né, conteúdos para as crianças realizarem em casa e tal. Só que é uma coisa nova. Sim. Isso está se fazendo, é aquela coisa, né? Trocar o pneu, né? Colocando o step com o carro andando, né? Então, está tendo essa iniciativa, tal. Até eu mesmo estou preparando materiais aí para enviar, né, para as escolas que eu trabalho, para eles repassarem para os alunos, tal, para não ficarem totalmente parados.
Mas olha só, isso é uma coisa que está sendo uma novidade. E para muita gente que não conhece o que é o homeschooling, e a gente tem alguns bons exemplos, né? Eu sou fã do Educando para o Céu, né? É pro blog, lá, vlog, página do Face, estão em várias mídias, né? A Paty e o Diego lá de Blumenau, com a família deles, fazem um trabalho maravilhoso. Então, tudo isso é uma experiência para a gente refletir, né? Refletir. Porque, lógico, né? Tem muita gente que fala assim, meu Deus, mas então as crianças vão ficar só em casa? Não, na verdade isso não é uma coisa geral. Provavelmente seria uma minoria de famílias que iriam optar por isso. Mas uma minoria, sim, sabe? Bem minoria. Só que o que é engraçado, que a gente vê, é que como as leis travam o direito das famílias de escolherem como viver a sua fé, como educarem os seus filhos. Agora, nesse momento, a gente está em casa, então a gente está em casa porque a gente quer. Não, existe toda uma pressão, tem que ficar. Então, isso também é uma forma de a gente perder a nossa liberdade. Mas isso é só um pequeno experimento. Existem outras situações que a gente não tem poder de escolha, que a gente não tem a devida liberdade religiosa ou a devida liberdade, né, de agir em relação às nossas famílias, porque muitas vezes existe um órgão maior aí que vem querer impor algumas coisas para nós, né, independente da religião, mas principalmente falando de nós católicos, né, irmãos? Sim, mas eu achei assim, de certa forma, impressionante, sabe? Como essas coisas têm se mostrado presentes assim, nesse tempo de pandemia, né? Como famílias, espiritualmente falando, ali voltando à questão que o André tinha levantado, né? A questão, por exemplo, muitas famílias têm rezado o terço juntos, sabe? Sim. Tem participado, sabe? E são coisas que não tem por que não se perpetuar depois da pandemia. Entende? Muitos Sim. estão agora vendo que, poxa, mas esse horário aqui, à noite, olha só, dá pra gente rezar o terço em família. Entende? Dá Dá para fazer, né? A pra fazer. questão é que pode acontecer, né, irmão? Igual a passagem lá dos cegos curados, né? Aquele pessoal lá que, poxa, foram cegos, né? Ou foram leprosos? Que foram curados e só um voltou para agradecer. Ah, sim. Sim, verdade. Os 10 leprosos. Leprosos, né? Leprosos, isso mesmo. O cego é lá da piscina. Uhum. É interessante isso aí, porque Deus ele é inteligente, né? Ele é muito sábio, né? Em querer reunir o seu povo, né? A sua igreja. E justamente, como eu falei anteriormente, ele pega a célula-mãe, né? Que é a família. Então, ele sabe conduzir através do Espírito Santo a forma correta como o Guilherme falou aí, de perpetuar aquilo que até mesmo nós, que estamos aqui conversando, aprendemos com os nossos pais, né? Eu aprendi coisa após a rezar o texto, entende? Então, quando eu estava muito louco, assim, na loucura do mundão, a única lembrança que vinha na minha memória era a minha avó, né? Ela que me ensinou Sim. a ir na missa, ela que me ensinou a rezar o texto, ela que me ensinou a adorar o Senhor, ela que me levava para as novenas, para as quermesses da missa. Então, foi uma forma de perpetuar no meu coração a graça de Deus, né? Os princípios eternos de Deus. Sim. Então, eu vejo assim que Deus, assim, ele tem essa sabedoria voltando de novo a Santo Agostinho, né, de tirar um mal, de tirar de um mal um grande bem, e não é um bem assim local, né, é um bem a nível mundial, né, onde a fé em todo mundo estava sendo deteriorizada, estava sendo até mesmo impedida de viver. Eu estava vendo uns vídeos hoje aqui, né, lá na China, né, um país que a gente tem que rezar muito, nós católicos, rezar muito, porque lá as pessoas são impedidas de rezar, de ir na missa, né? Mas mesmo assim
está se perpetuando lá também, na verdade, está sendo lançadas as sementes, né, a semente do cristianismo lá. Eu vejo assim que, né, também vai se perpetuar futuramente o cristianismo lá. Então, eu vejo assim que é uma forma assim que Deus também ele faz para que o seu evangelho, para que a sua graça também perpetue sobre a humanidade. Isso. Então, Sim. eu agradeço a Deus, assim, por ele estar ele tá sabendo conduzir as coisas também. Ô, André, e olha que no mundo espiritual. Então, irmão, e olha que interessante, né? A gente falou ali, não por acaso, né, dos leprosos que foram curados e só um voltou a agradecer Cristo, mas é interessante como, pegando um gancho nisso, juntando com a questão ali da família que tu falou, mas indo para uma parte assim um pouco mais dentro da escritura, do significado bíblico e da teologia, a questão, né, de Cristo falar, né, vá, você está curado, e dizer para o leproso, o ex-leproso, se apresentar ao sacerdote, que ele tinha que se apresentar ao sacerdote para voltar ao convívio social. Isso é interessante porque, e muitas vezes, a tradução bíblica de curar e ser salvo é a mesma coisa. Você ser curado e você ser salvo era a mesma coisa. Tanto que quando a gente fala, né, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Em algumas tradições, a gente sabe, né, Guilherme, que o termo não é salvo, o termo usado é curado, porque sendo curado, nós então estaríamos sendo também salvos, né? E aí vem a questão que a gente tinha falado da confissão drive-thru. Como seria bacana, né? Por quê? Porque essa coisa de você ser curado e se apresentar ao sacerdote para voltar ao convívio tem a mesma dinâmica da confissão, em que você também tem que se apresentar ao sacerdote para voltar ao convívio da comunhão, a comunhão com Cristo e a comunhão dos santos, né? A comunhão da igreja. Então isso é muito belo, porque durante muito tempo as pessoas perderam o sentido da comunhão dos santos, de estar em comunhão com Cristo, de estar vivendo enxertado dentro da igreja, enxertado no corpo de Cristo. Nós vimos muitas postagens em redes sociais aí, né, irmão, relativizando a fé, relativizando pessoas, vieram falar comigo, Ângelo, não é porque você é cristão, é católico, que eu, que não sou, não tenha uma espiritualidade e tal. Então, hoje em dia, as pessoas estão abraçando muitas coisas paralelas, supostas espiritualidades, supostas atividades religiosas, achando que aquilo ali substitui a comunhão com Cristo, a vida com Cristo. E não, gente, não substitui. Você pode ter o relaxamento que você quiser, você pode entrar na concentração que você quiser fazer, mas uma coisa é fato. Nós precisamos de Cristo, nós somos salvos através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer e, crendo, comungar Cristo vivo. Como diz São Paulo, né? Eu até coloquei isso numa postagem, acho que tu viu, né, Guilherme? De uma irmã que estava relativizando, ela fez uma postagem relativizando a fé, a religião, tal, com umas ideias meio liberais. Eu vi. E aí eu falei, poxa, é importante a gente instruir. Nós temos que instruir esse povo, porque está escrito, Paulo fala, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, se entregou, ele morreu. Então, se ele morreu para salvar quem? A igreja. Se você está fora da igreja, fica complicado, irmão, porque estar fora da igreja é negar o corpo de Cristo. E negar o corpo de Cristo é assim, Cristo quer te salvar, mas você não está querendo. E não está querendo muitas vezes por causa de um orgulho, entendeu? De uma situação assim que você não quer ser curado, em que você não quer voltar para agradecer, assim como aqueles que foram curados e só um voltou para agradecer, ou que você não quer se apresentar diante do sacerdote. Já pensaram, irmãos, se os curados falassem assim, o quê? Se apresentar para o sacerdote, aquele fulano, aquele jaguara, eu não, eu tô de boa, não vou e pronto.
Poxa, mas se Cristo falou, entendem? Então, esse momento serve para trabalhar a humildade, a obediência e a fé nas coisas concretas, a fé na igreja, a devoção real, né? A fé em Cristo. E não aquela coisa assim que qualquer coisa que eu seguir, qualquer caminho que eu seguir, vai me levar em algum lugar. Talvez não seja o lugar que você queira ir, irmão. Não vai ser a salvação. Não vai ser o céu. Muito cuidado. Né, gente? Sim, isso é verdade. Não... Tem coisas que não tem como relativizar. Né? Se tratando de fé, é impossível relativizar. Né? É possível tentar, mas a falha é iminente. Não tem como você conseguir sustentar, sabe? Uma hora ou outra o relativismo ele falha, ele apresenta muitas falhas, né? O padre Paulo Ricardo fez uma postagem, né, em que ele falava, né, que pior do que as feministas entrando nas catedrais para destruí-las são os católicos irem para a igreja, frequentarem a igreja, flexibilizando, né, flexibilizando tudo, relativizando o pecado deles, utilizando como justificativa o amor de Cristo e a misericórdia de Cristo. E realmente isso é uma falta de caráter, né? Nós precisamos entender que Cristo ele tem uma misericórdia infinita, mas a gente tem que pedir perdão, a gente tem que se aproximar. Né? Cristo ele vai lá no esgoto resgatar a pessoa, mas ele tira do esgoto, né? Ele tira do esgoto, a pessoa não fica nadando no esgoto, ele vai lá e te busca, mas ele te purifica, ele te transforma. Se você quer continuar nadando no esgoto, aí, irmão, é o livre-arbítrio que você tem, que é belo, né? Porque mostra também o amor de Deus em relação a você. O nosso grande cantor católico lá, o André Leite, ele fala isso no testemunho dele, né? Eu vi naquela entrevista lá que ele fez pro programa do Padre Marçal, né? Ele fala que quando Deus age, Deus não cola com chicletes, Deus não, sabe, ele faz completo, né? Ele faz completo, né? Não cola com chicletes, não lembro o outro termo que ele usou, mas é bem isso aí mesmo. O negócio é para transformar, renovar. E lógico, né? As quedas acontecem agora. Não dá para ficar relativizando. Você cai, você levanta, né? Com certeza. Não tem como relativizar, não tem como... Não tem uma explicação para isso, de fato. Senão Cristo veio e morreu na cruz, né, de uma forma cruel, por nada, né? Não precisava daquilo. Exato. Por que ele fez tudo aquilo? Cristo ele foi litúrgico, gente. O pessoal não entende. Cristo ele foi perfeitamente litúrgico. Cristo mostrou que ele ama demais a liturgia, porque ele cumpriu no Calvário dele perfeitamente a liturgia. Ele, como Cordeiro de Deus, ele cumpriu os mínimos detalhes. Ele derramou até a última gota de sangue. Ele não teve nenhum osso quebrado. Ele, até quando ele teve sede e os soldados romanos foram dar-lhe de beber, né, deram lá o vinagre, quando eles pegaram uma vara para poder levar a esponja até a boca de Jesus, até aquela vara é uma vara litúrgica, que é o ramo de hisope, que é o mesmo ramo que era usado, né, no Antigo Testamento para poder utilizar no sacrifício do cordeiro, né? O ato de derramar o sangue, de aspergir o sangue sobre o povo para purificar os pecados, Cristo foi extremamente litúrgico. Ah, mas não precisava, mas para que isso, para que aquilo? Gente, isso tem um valor imenso. E se nós não nos atentamos aos detalhes, à riqueza que Cristo nos deixou, aí é preguiça nossa. Aí é vaidade nossa. Aí a gente quer transformar Jesus em uma personagem que ele não é. Entende? Numa pessoa que ele não é. Então a gente tem que entender que ele é Deus. Ele fez tudo aquilo, ele quis, ele escolheu. E nós devemos ser obedientes, como ele foi obediente.
É interessante porque aí vem aquela imagem do Papa Francisco diante da cruz de Cristo, né? Eu fiquei assim, porque hoje em dia em algumas igrejas nem cruz tem, né, cara? É verdade. Eu acho tão lindo, né? É uma coisa assim que toca, que nos remete ao sacrifício de Cristo quando você entra dentro de uma igreja e se depara com Jesus crucificado ali, né? Porque daí aí a gente se pergunta, né? Pô, Jesus ele foi capaz de fazer tudo isso ao ponto de carregar sobre si, como Isaías fala lá, Isaías fala no capítulo 50 ou 51, né? Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, né? E aí tu olha naquela cruz ali, né, ao entrar dentro de uma igreja, aí tu vê o significado que tem aquela cruz, né, o porquê que Jesus morreu, né, a importância daquela cruz, o significado daquela cruz. E quando eu vi o Papa Francisco diante daquela cruz e vendo, né, Jesus ali, lógico que não estava assim como ele realmente morreu, né? Todo dilacerado e etc e tal. Mas eu achei muito, muito tocante aquilo ali, porque eu entro em algumas igrejas e não vejo mais Mas, a André, cruz de Cristo, tu né? falando isso me lembrou de 2 pontos, irmão. Primeiro, era aquele crucifixo com a imagem de Jesus bem ensanguentado que tinha no rincão antigo na Canção Nova, tu lembra? Uma imagem de Jesus bem ensanguentado. Nossa, era assim de chocar. A gente olhava e se emocionava. A primeira vez que eu fui para Canção Nova ainda estava lá. Aí, depois de um tempo, eles trocaram. Porque aquela imagem chocava. Era demais. Mas, na verdade, não era demais. Era a realidade. E a Luzia Santiago, ela sempre defendia. Ela falava, não, é a imagem de como Cristo morreu. E falando da imagem milagrosa de Roma, caras, vocês já fizeram as contas de quantos anos tem aquela imagem ali? Vocês chegaram a pensar que se ela esteve na procissão milagrosa, né, e ela foi ali o item sacro que permitiu, né, através do poder de Deus, da ação de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a libertação daquela praga em Roma em 1522, vocês fizeram mais ou menos uma conta de quantos anos tem aquela imagem ali, irmãos? É surpreendente, Pelo menos 498, né? Pelo menos. No mínimo, né? Mesmo. No mínimo. E eu confesso que eu fiquei preocupado, gente. Eu fiquei preocupado porque eu pensei assim, gente, essa imagem, né, milagrosa, tão rica, né? Tão valiosa, tão preciosa, tanto na questão assim artística quanto na questão espiritual, ela ser tirada do local que ela estava, não deu uma preocupação em vocês também, esse translado, esse ato de carregar a imagem e deixá-la ali na entrada da Basílica de São Pedro, não deu uma preocupação em vocês também, ou foi só eu que tive essa preocupação? Eu até tive essa preocupação, sabe, Ângelo, mas eu enxergo o que você falou e eu concordo, porém eu também enxergo de que se aquele artefato ali é de fato milagroso, ele tem que ser usado. Com certeza. Não, com certeza. Isso, eu tive essa confirmação assim quando eu vi, sabe, que estava chovendo. Começou a chover, e o crucifixo ficou lá, na chuva. E aí eu pensei, gente, mas o que é de Deus, né? Aquilo que transmite a imagem de Cristo, aquilo que tem o toque de Cristo, ou algo, né, que foi instrumento para o serviço do reino de Cristo, é algo diferenciado. Desculpa, André, eu te interrompi ali, pode continuar, irmão. Não, eu concordo com tudo que vocês estão falando, porque eu acho assim que tudo que tem na igreja, tudo, principalmente, né, os ícones, principalmente assim, os sinais que a igreja tem como objetos, né, eles têm que ser usados em determinados momentos da história. Entende? Pô, a cruz de Cristo, cara, né, o que eu quero mais? Né, representa todo o sacrifício dele, né, e depois vem o Santíssimo Sacramento representando a sua glória, o seu poder, a sua divindade, a sua presença real, né? Presença real. Corpo, sangue, alma e divindade. Eu vi duas coisas ali, né,
duas coisas assim, que me chamaram muita atenção, né? A cruz de Cristo, né, representando todo o sacrifício dele, todo o amor que ele tem por nós, né, toda a renúncia que ele tem, e chamando a humanidade também para viver isso aí, né? Essa morte para o mundo, essa renúncia para o mundo, a morte para o pecado, morte para as vaidades, morte para a preguiça espiritual, né? Voltar a olhar para Cristo e ver nele todo o sacrifício que ele fez por mim, por você, pela igreja, pela humanidade, e, e abrir o coração, entendeu? Abrir o coração para voltar para Deus, para reconhecer a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa falta de amor a Deus, de amor a Jesus. E o segundo ponto foi quando ele... Opa, perdão. O segundo ponto foi ele quando a bênção do Santíssimo, né, representando assim toda a divindade, toda a glória e a presença real de Jesus, né? Então, os dois pontos, um que a cruz e ele ali na cruz, né, representando todo o sacrifício dele, né, por nós, e no segundo momento o Santíssimo Sacramento, meu Deus do céu, ali eu vejo assim que Jesus ele esmagou a cabeça de Satanás, ele declarou para a humanidade toda assim que quem é o rei dos reis é ele, quem é o Senhor dos senhores é ele, quem é Deus de fato é ele. A igreja e o mundo podem fazer de tudo para querer destruir o cristianismo, a fé católica, mas isso não vai acontecer. Jesus, ele quis dizer assim que o Senhor, ele é o poderoso, ele é Deus e ele está contigo. Amém, irmão. Eu creio que com essa situação toda a igreja vai ser mais e mais católica. E quando eu falo igreja, eu falo do povo, né? Dos ministros da igreja. Sim, lógico. Que vai trazer um retorno à sacralidade. É algo que vai nos remeter mais ao sagrado. Eu acho que quando o pessoal for construir uma igreja nova, né? Eu penso que não será da mesma forma, será um local assim que as pessoas vão ter muito mais carinho, por quê? Porque a gente sentiu a falta nesse período de reclusão, podemos dizer assim. Então não dá mais para tratar a igreja, a casa de Deus, como um salão qualquer, como um galpão quadrado qualquer, entende? Então eu tenho certeza que a fé, a devoção vai ficar exposta de uma forma assim interior e exterior, né? Uma igreja que se demonstra completamente católica, que remete ao céu, tanto no interior quanto no exterior. A gente vai ver o sagrado voltando com mais força, né? Uma torre com uma cruz, uma igreja que nos aponte para o céu, e não o contrário, né, irmãos? Eu vou dar uma agilizada, porque tá ficando meio longo o nosso plantão aqui, e vamos concluir com duas coisinhas que eu acho importante. Comentar, né, o que é a indulgência plenária, como é que funciona a questão, né, para quem não entende muito bem, de forma breve. Eu vou deixar com vocês aí, principalmente vocês dois aí que dominam, né, a questão aí da doutrina, né, e depois a gente fazer a nossa oração final. Senão vai ficar muito longo o nosso plantão aí, né, irmãos? Pode ser? Beleza. Show. Vai lá, Guilherme. A indulgência plenária, ela funciona da seguinte maneira: todos os pecados que nós cometemos, nós ganhamos uma pena temporal por eles, que nós devemos pagar no purgatório. A indulgência plenária, ela apaga a pena temporal desse pecado, ou seja, ela apaga isso que nós deveríamos pagar no purgatório. Claro, mediante quando você recebe a indulgência, você então deve confessar-se dentro de 15 dias, tá, pelo menos, e realizar as orações prescritas para aquela indulgência. Cada indulgência tem suas particularidades. Vale a pena citar que todas as vezes que o Papa dá a bênção Urbi et Orbi para a cidade e para o mundo, que é o que ele fez hoje, a gente ganha indulgência plenária. Por que hoje foi tão histórico e tão diferente? Porque o Papa só dá essa bênção na Páscoa, no Natal e quando se torna Papa. Então, é uma bênção que acontece raras às vezes e que
nunca é também com o Santíssimo Sacramento, é sempre ele sozinho, né? Na janela do Vaticano, então é algo assim que foi de fato extraordinário, né? De fato extraordinário. Hoje também foi para aqueles que estão, se alguém que está nos assistindo estiver cuidando de algum doente, as regras também são diferentes, né? Quanto à confissão, o Papa também explicou hoje, né? Para nós nos expressarmos com Deus e pedirmos a sua graça, pedimos para que Ele deixe-nos entrar no estado de graça enquanto estamos longe da confissão, para assim que encontrarmos o sacerdote e nos confessarmos, nesse tempo de que muitos estamos ainda em quarentena. Então, acho que sobre a indulgência plenária é isso, sabe? Alguns outros... De fato, eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer que esse momento que nós vivemos hoje com o Santo Padre, ele teve vários detalhes que muita gente não notou e que eu acho muito importante pontuar aqui. Primeiro que quando ele ficou na frente da imagem de Nossa Senhora, a Salus Populi Romani, o coral do Vaticano entoou um hino, né? E esse hino é o Subtum Praesidium, que é a oração em português: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. E quando o Papa se prostrou diante da cruz, o coral do Vaticano entoou o nós vos louvamos e vos bendizemos, ó Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então, vem nos reforçar o valor que essas orações têm como penitência, sabe? A indulgência, ela é um chamado à penitência, né? Ela não é só um perdão dos pecados. E o Papa mostrou isso hoje com gestos, né? Com essas músicas, com a adoração eucarística, com a própria bênção. Foi algo histórico, foi algo lindo, claro, mas ele também nos mostrou que a indulgência, ela é um chamado a viver a penitência, ela é um chamado a viver a santidade, né? Ela é um chamado para, em tempos difíceis, nós recuperarmos o fôlego para vivermos a santidade, né? Ela não é apenas, assim, um trâmite legal, sabe, um trâmite espiritual canônico, que perdoou, limpou a nossa barra e está tudo certo. Não. É um chamado de Deus a voltar à penitência, a voltar à busca da santidade. Eu acho que essa explicação é mais tranquila. Se alguém tiver alguma outra dúvida, provavelmente é aquela questão de indulgência parcial. Indulgência parcial é quando você tira um pouco só, né? O que gera indulgência parcial? Rezar o terço em comunidade, uma peregrinação a igrejas menores, que não são santuários, coisas assim, que nos geram indulgência parcial. Show Eu de só bola, quero confirmar, assim, o que o Guilherme falou ali, citando o catecismo, né? Porque tem pessoas assim que acham assim, mas como, tá que tá certo. E lá no catecismo da Igreja Católica, eu estou com ele aqui, ó, para confirmar, né? Lá no capítulo 1471, né? Fala sobre as indulgências. E eu não vou ler porque o Guilherme já resumiu isso aqui, mas eu queria que você pegasse o catecismo lá e fosse lá na página 1471. Lá vai estar explicando tudo sobre a indulgência, né? E é interessante porque, para terminar minha parte aqui, porque justamente veio no tempo quaresmal, né? Sim. É mais uma vez Jesus chamando para a gente viver de fato a quaresma, a penitência, né? Preparar o nosso coração para quando nós formos se encontrar com Jesus Eucarístico, a gente matar toda a nossa saudade, quando a gente fosse confessar com o Padre, de fato, concretizar tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente viu hoje, né, acontecendo no Vaticano, a necessidade mesmo de estar diante de um padre, né, de conversar de fato, viva a voz, né, em persona, né, ali, e depois comungar, né, receber o corpo, o sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, o céu de novo, em toda a sua plenitude.
É Pode isso aí, falar. é uma graça. E aqui, ó, né? Tu falou de catecismo, ó, vamos estudar, pessoal. Canetinha marca texto, tá? Onde o André falou ali, tá? O parágrafo 1400 e... Qual, André? 1471. 1471. Marque no seu catecismo, registre. Sempre leia, faça boas leituras e marque, gente. Marque com uma caneta marca-texto, grife bem ali, para que você sempre tenha como acessar o que você estudou, o que você aprendeu da palavra de Deus, a doutrina. A gente sabe que a Bíblia não aborda todos os temas atuais, né? Então o catecismo ele dá um ensino doutrinário em função da interpretação da Bíblia, né? Interpretação correta da Bíblia nas questões de hoje, que não, né, de alguns problemas que já não tinham na época de Jesus e por aí vai. Sem contar que não é tudo que está na Bíblia que está vigente, né? Tem coisa que já passou, tem coisa do Antigo Testamento que não está mais vigente, então não adianta você abrir a Bíblia lá em tal ponto, pegar e querer viver aquilo às vezes com uma radicalidade, sendo que algumas coisas elas foram atualizadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para vocês dois, galera, caiu a câmera do Guilherme ali um pouco e depois voltou, então inverteu o lado. Eu vou pedir para o Guilherme ir um pouquinho para a esquerda e o André ir um pouquinho para a direita. Pode ser? Para a gente centralizar aí de novo. Isso. Mais um pouquinho, André. Isso aí. Mais um pouquinho, André. Mais um pouquinho para esquerda. Aê, garoto. Pronto, agora estão aparecendo de novo. Vamos para nossa oração final, então, feita por vocês aí. Vamos. Antes da oração, eu queria fazer um comentário, já que eu não sei quando esse programa vai pro ar, mas aos que estão vendo... Tem que dar um parabéns para que... Se alguém ficou vendo até agora, gente... A gente tem que dar um parabéns, tem que dar até um brinde. Eu acho que a gente vai dar um brinde aqui. Eu vou pegar um brinde católico e vou dar pro pessoal aí, vou distribuir, passando essa quarentena, porque olha, é gostar da gente, ter sede de Deus, né? Acreditar que, né, sentir que há uma inspiração ou algum conhecimento da palavra de Deus, da doutrina, para poder passar, pro pessoal ficar tanto tempo acompanhando, né? Então, realmente é de agradecer. E no Brasil a gente sabe que nós queremos viver a radicalidade, né, da igreja, e gostaria de dizer assim que Deus está honrando, sim. Eu acho que uma das provas assim, que Deus está honrando as suas orações é que nesta quarta-feira, dia 25 de março, a comunidade Toca de Assis teve uma reunião virtual por Skype com a nossa querida primeira-dama, Michele Bolsonaro. Oh, glória! Muito legal, porque a Michele Bolsonaro entrou em contato com eles, porque ela tem um projeto para auxiliar os moradores de rua do Brasil, e ela quer contar com a Toca de Assis. Isso, para nós, católicos, é um motivo de festa. É muito de Deus. Entendeu? É muito de Deus. Também Isso Toca é de Assis, né, irmão? de Toca de Assis é muito de Deus, né? Isso aí. Então, é isso que eu gostaria de dizer antes da nossa oração, porque às vezes a gente está tão concentrado, né, na pandemia, nas notícias ruins, que uma notícia boa dessa não pode passar em branco. Claro, claro. E nós aqui, né, como cristão, né, que tem como uma certeza a vida eterna, porque a morte, como Santa Teresinha fala, né, é o início da vida, né? Ela diz assim, eu não morro, eu entro para a vida. Então, assim, em tudo que a gente for postar, em tudo que a gente for falar, vamos falar da vida, vamos falar da alegria do Senhor, vamos encorajar as pessoas, fazer com que elas realmente, assim, de fato, olhem para Jesus como alguém que pode acalmar tudo, como alguém que pode acalentar tudo e dar um norte para a nossa vida. Amém. Amém? Amém. Fala, Guilherme, faz a oração aí, final, irmão, já que você é o nosso seminarista. Vocês dois estão na tela aí, vamos lá. Então vamos começar pedindo a bênção do Senhor, né, para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor possa volver os seus olhos para nós e olhar para nós com misericórdia, para que possamos seguir o vosso caminho e que possamos
cumprir a vossa vontade em nossa vida. Eu te entrego, Senhor Jesus, a vida de todas as pessoas que foram confiadas a nós. Todas as pessoas que nos acompanham, nossos familiares e amigos também. E quero entregar especialmente algo que o Senhor me dava como unção, a unidade entre nós católicos. Hoje, a bênção do Papa é um sinal de unidade. Hoje, o primeiro salmo das vésperas foi: veja como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, bem unidos, né? Nos chamando à unidade. Então eu peço também à Mãe da Divina Providência que volte para nós os seus olhos misericordiosos, como advogada nossa, como na oração da Salve Rainha, e entregamos a ela tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós queremos ser, e entregamos a ela a nossa vida, porque ela sabe, como nossa mãe, o que é o melhor para nós. Possamos fazer isso na simples e eficaz oração da consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço em todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nessa noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho, como bem, como coisa de propriedade vossa. Amém. Então que o Senhor possa estender sobre nós sua bênção, que os santos anjos nos guardem, que nós, na pandemia, teremos a proteção dos grandes protetores da peste, São Roque, São Vendelino, São Sebastião, e que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado para você que nos assistiu até agora, até o final. Obrigado pela galera aí que tá em casa, o pessoal lá fazendo a cobertura. André, Guilherme, salve Maria! Salve Roma! Salve Roma! Salve Maria! Boa noite a todos! Vamos lá se despedir. Valeu, obrigado. Até o próximo plantão Holy Angels. Pam 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 pam.